Buenas a todos, eu sou o Guilherme Koblinski, esta é a quarta etapa do workshop de V-Ray para SketchUp. Vamos trabalhar com cenas noturnas, o ambiente interno e o externo, colocando luzes artificiais. Vamos lá? Aqui no SketchUp, temos aquela última etapa, não é? Essa cena interna. Temos também as cenas externas. E a gente viu na aula passada, né, na segunda etapa, na terceira etapa do workshop, vejam lá no Vzão, que temos a parte das luzes, a sunlight está ligada, quer dizer que quando eu renderizo, ela vai aparecer para a gente, não é? A marcação das luzes, né, do sol. Deixa eu dar um stop, se você desliga a sunlight e renderiza, não aparece então as marcações, e a luz do dia ainda acontece. Espera aí. Perceberam? Vou dar um stop. Veja que está desligado a sunlight e eu posso ir lá na engrenagem. O environment. Lá na engrenagem temos a parte do environment, que essa é a luz do dia, não é? Ele está lendo a sunlight. Eu vou desligar essa leitura da sunlight. E agora está valendo apenas uma cor preta. Se eu tento renderizar agora, você não vai ver nada. É apenas aquela cor preta com intensidade 1. Vou dar um stop. Então, ausência da luz. Eu vou dar um clique nessa cor e vou colocar aqui um azul escuro. Escolhendo um azul escuro, vou fechar. Se eu não altero esse valor no environment, que está com valor de 1, tento renderizar, também não vai ver nada. Muito fraco essa luz. Vou dar um stop. Vou colocar aqui um valor de 50. E vou renderizar. Aí agora você já consegue ver. E tem essa penumbra noturna, não é? Esse aspecto noturno. Vou fechar. E agora eu vou para a cena externa. Vou clicar aqui na cena 1. Cliquei aqui na cena 1 e vou renderizar. Já temos esse aspecto noturno. Vou dar um stop. Podemos trabalhar agora com as luzes artificiais. Na parte externa, eu vou planejar aqui algumas luzes nesse forro. A área desse forro aqui, ó. Essa laje. Vamos perceber como vai ficar. E também aqui na área do pergolado e nessas outras áreas externas. Eu vou utilizar um recurso bem tranquilo, que é a Rectangle Light, para a gente conhecer ela. Eu não vou construir nenhuma luminária por enquanto. Apenas vou colocar luzes. Olha só. Acionando a Rectangle Light, eu posso criar essa Rectangle Light em qualquer parte. Por exemplo, aqui no cantinho, eu posso colocar aqui algumas luzes retangulares, simulando, né, a entrada, né, de alguma luminária. Vou dar um clique nessa superfície, vou mexer o mouse, vou dar outro clique. Quando eu fiz essa luz retangular, percebeu que eu fiz na parede e a flechinha está indicando para cá? Ela vai sair daqui e vai indicar, né, esse sentido. Lá no Vzão, quando você cria uma luz, perceba que lá na lâmpada apareceu o Rectangle Light. Eu podia colocar um nome para ela, não é? Posso deixar ali Rectangle Light, lateral, pergolado. Eu posso copiar essa Rectangle Light várias vezes. Seleciono, mover, dou um clique no Ctrl, pego um pontinho e vou colocar ela, por exemplo, até esse outro cantinho aqui, ó. Coloquei. Eu posso agora digitar barra, dividir, barra, duas cópias. Se não gostou, se prefere mais, pode colocar aqui, por exemplo, barra 3, Enter. Temos essas luzes retangulares, né, que vai simular ali no cantinho. A mesma história pode ser aqui nesse canto, não é? Parte do jardim. Eu posso criar agora uma luminária, para a gente perceber essa ideia. Vou criar aqui alguns espetos. Vou acionar a circunferência. Vou clicar aqui num ponto. Vou digitar aqui um valor. Colocar aqui um raio de 0,02. Enter. Vou aplicar aqui. Vou criar um componente. Vou no Select. Clico duas vezes. Botão direito do mouse, Make Componente. Vou colocar aqui espeto. Luminária espeto, né? Vou colocar aqui. Luminária espeto. Dou um Create. Replay sempre acionado. Dei um Create. Entro nesse componente e aplico um Push-Pull. Vou colocar aqui um valor de
0,25. Nessa parte superior eu vou colocar aqui uma iluminação. Para fazer um truquezinho, eu vou acionar um push-pull, dando um clique no Ctrl, para aparecer um maisinho, percebeu que eu estou com push-pull e dei um clique no Ctrl. Ó, vou fazer esse push-pull. E agora, seleciono essa superfície, fiz um push-pull pequeno aqui, né, nessa área. Seleciono a superfície e vou dar um Scale. Aciono o Scale. Vou clicar na diagonal e segurar o Ctrl. Cliquei na diagonal e seguro o Ctrl. Vamos lá. Criei essa forma geométrica. Esta área, eu quero criar uma luz, um efeito de luz. Para isso, vou utilizar aqui a Mesh Light. Percebeu que se a Convert to Mesh Light não está aparecendo para a gente, não é? Você pode habilitá-la desde que você tenha um componente. Eu vou criar um componente nessa área, componente ou um grupo, tanto faz. Vou clicar 2 vezes nessa área, ó, 2 cliques. Estou selecionando essa área. E outra coisa importante, essa superfície tem que ser branca, e ela é branca. Com o botão direito mouse, você pode dar um reverse face para conferir. Ó. Percebeu que ela está cinza. Botão direito mouse, reverse face. Voltou, está na face branca. A luz, com a luz da Mesh Light, ela vai sair apenas na cor branca. Tem como até configurar diferente depois em outras configurações lá no V-Ray. Cliquei 2 vezes, botão direito mouse, Make Componente. Vou colocar aqui Lamp. Opa. Lamp. Espeto. Dou Create, o replay está acionado, dou Create, e esse objeto que está selecionado, eu clico agora no Convert to Mesh Light. Converti isso em uma luz. Saio desse componente, cliquei fora, eu posso agora copiar várias vezes esse espeto. Selecionei ele, opa, seleciono o espeto, deixa eu mover ele para algum ponto aqui, ó. E agora eu vou copiar. Selecionei, aciono mover, dou um clique no Ctrl, pego um pontinho aqui na lateral e coloco de maneira um pouco mais livre agora. Vou fazer uma cópia aqui atrás. Beleza. Vou criar agora mais uma luminária aqui na área externa. Vou acionar um retângulo. Vou criar um componente, make componente, luminária superior grama. Para lembrar que essa é a luminária superior da grama. Dou um create. Entro no componente, vou aplicar um push-pull bem fininho. Aí. E agora, eu vou selecionar essa aresta e vou mover para frente. Ó. Dou um clique e vou mover aqui para frente. Percebeu que eu estou usando o eixo verde? Até eu vou deixar ela um pouco menor. Agora tudo de maneira livre, né? Vou selecionar essa superfície e vou deletar. Ó. Criei um espaço. Você pode criar aqui uma luminária, como por exemplo a Sphere Light. Para criar essa Sphere Light, eu posso colocar um ponto de referência. Veja lá, vou pegar aqui nessa face mesmo, vou pegar aqui na metade, ó, até fazer uma linha aqui. Vou pegar aqui a metade, vou criar uma linha até chegar a esse ponto. Temos uma referência aqui. Vou acionar a Sphere Light, vou clicar nesse pontinho e vou estender ela. Tá perfeito. Aquela esfera está simulando, né, uma luz. Saia do componente, tudo certo. Imagina que se fosse uma chapa metálica, alguma coisa parecida. Eu vou mover esse objeto. Vou pegar esse pontinho midpoint, vou tentar encaixar bem em relação ao meio aqui, ó, ao meio dessa parede. Aí. Podia colocar linhas guias e tudo mais, né?
Vou fazer essa mesma história agora, ó. Acionar a trena, vou colocar essa on-edge, peguei essa referência, mesma altura, e vou chegar aqui também, ó, usando a trena até chegar a essa intersecção. E agora eu vou planejar essa distribuição. Vou colocar aqui uma referência de uns 60 centímetros, 0,6. Vou copiar esse objeto, selecionei, aciono mover, dou um clique no Ctrl, pego essa cópia, coloco aqui nessa intersecção. Passo o mouse no mais vermelho e rotaciono. Agora eu posso usar o raio-x, não é? Acionar o mover, pego esse pontinho, encaixo aqui. Tirei-o do raio-x, vou fazer a cópia e distribuir ela, né, em partes iguais. Pego um pontinho, com o mover e o Ctrl, não é? E coloco até um outro ponto. E agora, barra 5, Enter. Barra 4, Enter. Acho que ficou um pouco melhor. Lembrando então que lá no Vzão temos uma Mesh Light. Essa Mesh Light que a gente criou foi dos espetos, não é? Não é bom trocar o nome? Vou colocar aqui espeto. E a Sphere Light foi daquela do muro aqui, não é? Qual é o nome que eu coloquei aqui mesmo? Luminária superior grama, né? A gente vai começar a trabalhar com as intensidades. E agora, para finalizar, vamos criar aqui uma outra luminária nessa área. Essa luminária a gente pode usar depois na parte interna. Dessa vez a gente vai criar usando a Spotlight. Para isso, olha só a ideia. Vou acionar uma circunferência. Primeiro eu vou colocar aqui uma linha de referência, uma linha guia. Opa. Acionando a trena. Eu vou indicar até algum ponto aqui, vou pegar a metade, mais ou menos 0,35. Vou acionar a trena dessa on-edge e trazer para cá um valor de 0,5. 0,2. Aí, para começar bem na pontinha. E mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Olha só, lá do outro lado. On-edge para cá, 0,2, Enter. Tudo certo. Circunferência. Clico nessa intersecção. Vou colocar aqui um raio de 0,04. Enter. Vou criar um componente. Clico duas vezes. Make componente. Vou colocar o nome de LumiX. LumiX. Vai ser útil para área externa e interna. Replace acionado. Create. Entro no componente. Vou aplicar um push-pull de apenas 1 centímetro mesmo, 0,01, pode ser no olhômetro se quiser, ó, vou digitar 0,01, Enter. E esta área eu vou criar aqui uma luz. Vou utilizar o offset para dar um pequeno distanciamento aqui de 1 centímetro, 0,01, Enter. Vou criar um componente para transformar isso numa Mesh Light. Clico duas vezes, botão direito do mouse, Make componente. Vou colocar aqui lâmpada X. Vou colocar lamp X. Fica mais. Ó, lamp X. Replace acionado. Create. Saia do componente. Daqui a pouco eu transformo isso numa Mesh Light. Primeiro eu vou copiar. Fica mais fácil de copiar esse componente. Eu vou usar o raio-x. O objeto está selecionado. Uso o mover. Dou um clique no Ctrl. E vou copiar usando a intersecção. Dei aquele clique na intersecção. E vou até essa outra intersecção aqui, ó. Coloquei a cópia e agora eu vou digitar /5. Enter. Será que ficou bom? Tá legal. Feito isso, lá, ó, distribuir, então, as minhas luminárias. E agora eu posso converter em Mesh Light. Vamos aproveitar e planejar a parte interna? Fazer esse mesmo esquema? Para conseguir fazer esse esquema na parte interna, você, se quiser, pode esconder o forro. Olha só. Vou tirar do raio-x, vou esconder. Ou você pode esconder o forro ou pode utilizar aqui o iframe.
Então, saí do raio-x, voltei aqui para o shade com texturas, vou dar um hide. Vou esconder a laje também, ó, hide. Você pode desenhar um forro se quiser, ou colocar essas luminárias direto na laje, não é? Vou acionar a trena, vou fazer um planejamento aqui. Vou colocar aqui uma distância de 0,6, Enter. Daqui também, ó, 0,6, Enter. Vai ter uma referência dessa luminária. E do outro lado a mesma história. Tinha uma outra linha guia aqui, né? Que é a antiga, deixa eu apagar. Trena. Pra cá, ó, o sentido verde, perceba, ó. Para travar o sentido verde, qualquer coisa, é só clicar na setinha esquerda do teclado, ó. Acionei a trena, cliquei na setinha esquerda do teclado e agora digito 0,6, Enter. Mesma história desse outro lado aqui, ó. Cliquei. Para ter certeza que vai no sentido vermelho, é só dar um clique na setinha direita, ó. Travou, digito 0,6, Enter. Pronto. Vou copiar essas luminárias, ó. Selecionei ela, mover, dou um clique no Ctrl, pego essa intersecção, vou copiar aqui nesses pontinhos, ó. Intersecção. Vou fazer mais uma cópia. Mover, dá um clique no Ctrl. Vou colocar aqui, ó, nesse ponto. Colocou. E agora eu vou digitar /5. Enter. Foi feita uma distribuição. No total temos 6 objetos. Eu vou selecioná-los. Vou acionar o mover. Vou dar um clique no Ctrl. Vou pegar essa intersecção. E vou colocar nesse outro ponto aqui, nessa intersecção. Coloquei, e agora eu digito /3, Enter. Beleza, já distribuímos essas luminárias no nosso espaço. As linhas guias você pode deletar em Edit, Delete Guides. Lembrando que está na hora de começar a colocar a Mesh Light. Qual é a minha ideia? Esse objeto é um componente, não é? Se eu entro nesse componente, perceba que eu estou entrando em todos os objetos, ó. Todos são iguais. Este componente eu quero deixar numa Mesh Light, para que eu quero que esse objeto fique aceso. Mas não quero que ilumine meu espaço. O que vai iluminar meu espaço vai ser essa Spotlight. Percebeu que eu selecionei essa Mesh Light e agora eu dou esse componente. Ele está com a face branca, não é verdade? Lembrando então que esse componente aqui é o Lamp X, perceberam? Selecionei, é o Lamp X. Ele está selecionado, clico em Convert to Mesh Light. Converti essa Lamp X em Mesh Light. Lá no Vzão vai aparecer essa nova Mesh Light. Eu vou colocar aqui que é Lumi X, que é da luminária X. Não é? Troquei o nome. Ela não quero colocar uma intensidade alta, é apenas para ficar acesa. E vou aproveitar o momento de colocar aqui uma Spotlight. Eu estou dentro do componente da Lamp X. Olha lá, estou dentro do componente da Lamp X. Da luminária X, né? Desculpa. Ó. Lumi X. Olha os 4 quadradinhos brancos. Você está dentro da luminária X. Você pode, se quiser, entrar no Lamp X, tudo bem. Mas estou dentro da Lumi X. Quer dizer que se eu estou dentro de todas as outras. Se eu agora clico na Spotlight, eu posso colocar ela bem aqui nesse centro. É só passar o mouse nas laterais, achar o centro e dar um clique. Perceba que vem a Spot agora, ela foi carregada. Foi carregada em todas as luminárias. Posso sair do componente, vou colocar então nessa Spotlight o nome, clico 2 vezes, Lamp X. Tudo certo. Agora é só a gente configurar tudo isso, não é? Eu vou lá para a cena 3, que é a cena interna. Essa aqui que eu vou ter mais dificuldade, né? Pelo espaço. Temos então nossas luminárias configuradas e posicionadas. Só a gente não ajustou as intensidades. E aqui vai ser uma batalha legal. Se eu quero observar determinadas luminárias, eu posso esconder outras para visualizar apenas aquelas. Você vai perceber isso. Mas de antemão, vamos renderizar para ver o que está acontecendo. Olha lá, elas estão funcionando, mas muito fracas, não é? Perceberam que aqui está criando, né, já um arco. Vou dar um stop. Essa Spotlight, eu vou colocar aqui o dobro da intensidade. Será que vai ser útil? Vamos ver.
colocar aqui 2.000. Estava com 1.000, né? Vou renderizar com 2.000. Ajudou muito pouco, não é? Vou dar um stop. Como antes estava com 1.000, sempre lembre qual que era o primeiro valor. Talvez eu tenha que colocar mais um zero. Vou colocar aqui então 10.000. Agora já começou a fazer efeito. Perceba que a Mesh Light, ela está acesa, mas não está iluminando. O que está iluminando é a Spot. Firmeza? Vou colocar aqui um valor de 30.000. Talvez fique mais interessante para esse espaço. Importante que você teste, né? Lá, ó, começou a fazer efeito. Vou dar um stop e vou colocar aqui 50.000, né? Ah, já clareou mais. Lembrando que a cor aqui é cinza, então tem que encontrar uma cor cinza não muito estourada. Agora a gente vai trabalhar com o efeito dela. Vamos trabalhar com esse arco. Vou dar um stop. Perceba que temos como configurar essa Spotlight, clicando nessa flechinha. E temos aqui do lado os parâmetros, né? A intensidade, o que importa aqui é usar a penumbra angle e o cone angle. Veja que o cone angle está com um valor, 57 graus. É isso daqui, ó, 57 graus. E a gente vai colocar uma penumbra, que é um degradê. Que vai ter esse outro ângulo aqui. Está com 57, vou colocar uma penumbra aqui, por exemplo, de 20 graus. Dou um Enter. Perceberam esse ângulo? Vamos fazer um teste para ver como está ficando? Ó, percebeu? Já deu esse efeito. Um degradê. Já achei que ficou legal. Se quiser pode expandir, não é? Por exemplo, 57, vou colocar aqui 70 graus. Vai expandir bastante, ó. Vou dar um renderizar. Deu outro efeito aqui, não é? Você pode, claro, fechar esses ângulos ou abrir mais, não é? Vou colocar aqui um ângulo de 90 graus. Vai ficar bem mais aberto. Já perceberam a diferença, né? Como ela já conduz mais essa área do espaço. Vou dar um stop. Vou colocar aqui agora um ângulo de 20 graus apenas, ficando bem fechado. Nossa penumbra está com 20 graus também, não é? Então quer dizer que é bem suave. Como ficou mais fechado, parece que ilumina pouco o espaço, não é? Então quanto mais aberto, mais ilumina. Então talvez se você quer deixar fechadinho, você tem que colocar um valor mais alto, a intensidade mais alta. Tudo bem? Vou voltar lá para aquele valor de 90 graus. Ela vai abrir mais. E essa penumbra de 20 graus para ficar mais suave. Essa foi a Spotlight. A tua Mesh Light aqui da LumiX não precisa alterar. Ela estando com o valor de 30, ela já fica ligada. Vamos para a área externa agora. Vou clicar na cena 1 para a gente ver como ficou esse entorno. Se você quiser, você pode até copiar aqui algumas luminárias para esse outro lado, né? Para ficar mais interessante. Eu vou até copiar aqui rapidamente essa sequência. Ó. Selecionei. Vou criar um grupo desses objetos. Ó, botão direito mouse Make Group, uma coisa mais provisória. Vou mover e dar um clique no Ctrl. Vou copiar, vou pegar essa referência aqui da frente mesmo. Vou usar o sentido do eixo, o eixo vermelho. E agora eu vou rotacionar. Passando no mover, com mais vermelho que tem aqui em cima, vou rotacionar, colocando nesse sentido. Agora é só mover esse ponto, seguindo o eixo vermelho de novo, até chegar, ó, essa face. Muito bom. E aqui também você pode aproveitar, né, desse outro lado, fazer o mesmo esquema, se quiser, até criar aqui outros efeitos, para ficar mais interessante nessa área. Vou selecionar, vou entrar nesse grupo aqui, ó. Vou selecionar só algumas luminárias. Vou mover, dar um clique no Ctrl, vou copiar, vou pegar um ponto de referência. Peguei um ponto qualquer, vou trazer ela um pouco mais para frente. Posso agora rotacionar usando o Rotate, olha só. Vou travar o eixo azul clicando na setinha para cima, clico então em um ponto, clico no outro ponto e rotaciono.
Vou mover, pegando um pontinho e trago agora, usando o eixo vermelho, até aquela face. Se quiser usar o raio-x fica mais fácil, não? Achei a face? Bom, fica livre, né, para montar esse espaço. Também vou aproveitar, vou copiar esse objeto, mover, dou um clique no Ctrl, vou pegar essa referência da midpoint, estou com raio-x, vou encontrar esta outra midpoint aqui. Tudo tranquilo. Vou lá para a cena 1. Agora vai ficar mais fácil observar os efeitos, né? E vou renderizar. Clicando na chaleirinha. Perceberam que apenas eu configurei as spotlights, não é? Aqui de fora. Essas outras não estão configuradas, os valores são muito baixos. Vou dar um stop. Eu quero configurar agora. Lembra então que eu tenho a minha sphere light dentro daquele superior grama, né? Que é aquelas caixinhas que estão aqui do ladinho. Lembram lá? As caixinhas aqui. Está com valor de 30. Também temos os espetos e as luzes retangulares que eu havia colocado do lado do pergolado. Eu vou então desabilitar algumas luzes para não me atrapalhar nessa primeira análise. Lembra que eu tenho então a Mesh Light LumiX, que é aquela que a gente configurou, que é essas bolinhas. Você pode desabilitar ela e desabilitar também a Spot, com essas duas que a gente configurou apenas. Lembrando que a LumiX era apenas para deixar acesa, o valor de 30 era o suficiente, não era para iluminar o espaço. Então vai trabalhar só apenas com essas aqui. Eu vou começar com a Sphere Light, então vou desligar a retangular, vou desligar a light do espeto, vou deixar só a Sphere Light. O valor de 30 não foi o suficiente, vou colocar 300 e vou renderizar. Também preciso colocar mais, não é? Ó, ficou bem fraquinho? Vou dar um stop. E vou colocar um valor agora de 30 mil. De 3 mil. Já começa a fazer efeito. Preciso colocar um pouco mais, não é? Vou dar um stop. E 30 mil talvez seja o suficiente. Vamos ver. Legal, já deu um efeito, não é? Se quiser mais intenso, pela escolha, veja que ele já deu esse cone, né? Criou esse cone. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uns 60 mil. Aí, ó, já ilumina mais o espaço. Vou dar um stop. Então, já configurei a Sphere Light. Se quiser, você pode desligar ela. Eu vou lá para a minha cena 2, que aqui eu consigo ver um pouco mais dos espetos. Vou deixar aqui o espeto ligado, que é a Mesh Light espeto, ó. Só acendi ela. Já sei que o valor de 30 é muito baixo, vou colocar aqui 300. Vou renderizar. Já está fazendo efeito, já dá um efeito legal. Vou dar um stop. Vou colocar aqui 3.000, talvez fique bem interessante. Olha aí. Agora, para finalizar, vou ligar aqui a Sphere Light. Né? Vou ligar... Ah, aliás, vamos trabalhar com a retangular light rapidinho. Vou desligar a do espeto. Vou ligar a retangular light. Sei que ela está muito fraca. Vou colocar aqui já um valor de 3.000 para ver o efeito dela. Olha lá, ó, já deu esse efeito, né? Já ligou essa área. Vou dar um stop. Mesmo não tendo uma cena olhando para lá, eu vou só apenas orbitar para a gente fazer um render mais livre, para a gente ver como elas estão funcionando. Vou renderizar. Lá, ó, já deu um efeito aqui, não é? Preciso colocar outras luzes superiores para ficar mais interessante. Deu tudo certo. Vou dar um stop. Veja então, lá no Vzão, deixa eu voltar aqui para a cena 2. Vejam lá no Vzão. Vou ligar todas as nossas luzes. A do espeto, liguei. A luminária X, a LumiX, não é? Que foi distribuído dentro do espaço e também ali naquela laje. A Sphere Light. A Spotlight. E vou deixar a Sunlight desligada. Todas ligadas agora. Vou renderizar aqui para a gente ver. E vou salvar essa imagem. Olha aí, ó, já deu o efeito que eu esperava.
Lembrando que é apenas um teste, você não precisa deixar esse teste com qualidade máxima, é mais para ver os efeitos que estão acontecendo. Já deu para ver, se você quiser você pode dar um stop, mesmo estando assim, completo, né? Deu o stop, pode salvar essa imagem como um teste, né? Lembrando que eu estou salvando dentro da minha pasta projetos, fotos, testes, vou deixar em JPEG, e aí estou no teste 5. Vamos salvar. Vou agora para a cena 1, vou renderizar. Ali, ó, já distribuímos, legal. Só lembrando que a gente está trabalhando sempre com essa cor cinza, que é lá na engrenagem, né? Só para lembrar, que é o material override. Tudo certo? Sempre que ele está ligado, tudo está ficando com a cor cinza, como a gente viu nas outras etapas do nosso workshop. Tudo certinho, posso dar um stop e salvar a imagem. Deu um stop. Deixar aqui, legal. Salvar essa imagem. É um teste JPEG. Teste 6. Salvei. Posso fechar. E vou para a minha cena interna, a minha última cena, e vou renderizar. Tudo certo também. Deu para ver legal. Não tem nenhuma área de grande estouro, né? Tá dando aquela cor cinza, como eu já esperava. Posso agora dar um stop, né? Já vi como ficou o efeito. Vou salvar essa imagem. Deu um stop, salvar a imagem. Em JPEG. É o teste 7. Salvei. Tudo certinho. Feito esse teste 7, né? Com essa iluminação externa. A gente vai salvar o arquivo. Vou lá em File. Save As. Salvar o arquivo. Salvando então na pasta arquivos do projeto. Lembrando, não, projeto Workshop Blu-ray. Arquivos do projeto. Salvo agora a parte 4. E é isso aí.